Olá, bom dia, caros juniores! A paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família e para todos vocês que estão também nos visitando. Que o Senhor ele fale com o seu coração. Hoje é dia 31 de julho. Hoje é a lição número 5 que nós estaremos estudando dessa revista abençoada que fala sobre os juízes que julgaram no tempo de Israel, o tempo dos juízes, é o título da lição. O título da nossa aula de hoje é sobre Sangar. Olha só o que diz o título de hoje, ó. Sangar e os filisteus. Então, a aula de hoje está muito abençoada. Na aula de hoje nós veremos que Deus usa coisas e pessoinhas simples, iguais a mim e a você, para operar seus milagres. Para mim é uma grande alegria nós estarmos aqui nessa manhã, estudando a palavra de Deus. Meu nome é Abraão, essa é a classe dos juniores. Hoje é dia 31 de julho, essa é a lição número 5 da revista O Tempo dos Juízes. Estudaremos hoje a história de Sangar, o homem que usou uma ferramenta de trabalho para ter vitória sobre os inimigos de Deus. Então, não deixe de deixar o like aqui embaixo, já deixe o seu like para ajudar a esse vídeo alcançar muitas outras pessoas. Deixem os comentários aqui embaixo no vídeo também, além dos comentários ao vivo aqui. E compartilhe com seus amigos. Mas antes, nós vamos orar para nós iniciarmos essa lição. Como hoje é dia 31, nós não temos o dia 31 na nossa oração do livreto, do nosso caderninho de oração. Mas nós temos a oração do dia 30. Então vamos orar o do dia 30. Deus ama nos ver felizes. Ele quer trazer alegria para a nossa vida. A sua ira dura só um momento, mas sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Querido Pai, somente com Jesus serei alegre e levarei alegria para as outras pessoas. Peço, meu Senhor, traz alegria ao meu coração e me ajude a levar a alegria de ter Jesus para as outras pessoas. Nós oramos pelas crianças do Brunei, oramos para que essas crianças que estão distantes dos seus pais, para que elas também sejam alcançadas por Cristo. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor, Pai, nos alcançou com teu infinito amor e a tua graça. E é pelo teu amor e tua graça que nós estamos aqui estudando essa lição, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor fale com cada um dos nossos corações, que o teu Espírito Santo ministre nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Juniores, eu começo a aula de hoje falando sobre uma pergunta. Vocês sabem o que é aguilhão? Não é agulhão. Algumas pessoas conhecem um peixe chamado agulhão, mas não é. É aguilhão. Vocês já usaram um aguilhão na vida, alguma vez na vida? Acredito que não, né? Eu acredito que não. Nossa história de hoje fala sobre um juiz chamado Sangar. Vocês estudaram várias histórias pelo menos algumas histórias de juízes já. A aula de hoje nós iremos estudar sobre um juiz chamado Sangar. Deus usou a vida dele para libertar o povo de Israel durante um período, por isso é chamado de o tempo dos juízes. Durante um período de tempo, com apenas uma simples ferramenta, Deus usou a vida dele. E era uma ferramenta que ele tinha nas mãos, ele não tinha outra coisa. E era aguilhão, era um aguilhão. Mas o que é um aguilhão? Eu te pergunto. Será que no momento curiosidades de hoje nós saberemos o que é um aguilhão? Vamos para o momento curiosidades. Olá, você que chegou no nosso momento curiosidade, com fatos interessantes, bíblicos, de lugares e muito mais. Quais são as nossas curiosidades de hoje? Vocês estão preparados? Então pega aí sua canetinha, pega aí o seu lápis, pega aí seu caderno e anote as curiosidades de hoje, hein? A nossa primeira curiosidade é sobre o aguilhão. Você já ouviu falar sobre o aguilhão? Não? É porque hoje em dia não é muito comum na nossa cidade nós vermos aguilhões por aí. Por quê? Porque aguilhão era uma lança. O aguilhão era uma lança bem comprida do tamanho disso daqui, mais ou menos. E na ponta, em vez de ser madeira,
era um pedaço de ferro. Hoje em dia ainda é utilizado em alguns lugares, por exemplo, em alguns locais, em campos agrícolas, onde não se tem trator, eles utilizam um conjunto de bois e eles usam um aguilhão para cutucar o boi. Caso o boi, né, ou os bois, eles vão para a direção errada, eles vão lá e puf, 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 cutucam o boi para ele ir na direção certa. Muito interessante, não é mesmo? Na Bíblia, além da história de Sangar, nós temos outras duas passagens que Deus ele fala a respeito do aguilhão na Bíblia. A primeira que eu vou citar é quando Jesus ele fala para Saulo. Ele fala assim: Saulo, Saulo, muito difícil é para você ir contra os aguilhões. Ah, Jesus está chamando Saulo de boi! Não, né? É óbvio que não. O que Jesus estava dizendo é que era inútil resistir à vontade de Deus. A outra passagem da Bíblia que Deus ele fala sobre o aguilhão, na sua palavra, é quando fala sobre a morte. Diz, o aguilhão da morte é o pecado, nos mostrando que o pecado é a força da morte. Ah, então é por isso que a morte tem uma foice na mão. Não, olha, você não viu o vídeo, acabei de mostrar o vídeo. O aguilhão é uma ponta de vara comprida e na ponta tem um ferro. É outra coisa, para cutucar o boi. Então essas foram as nossas curiosidades de hoje. Até a próxima. Tchau. Muito legal nossas curiosidades de hoje, né? Então nós aprendemos sobre o que é um aguilhão. Glória a Deus por isso. Agora que sabemos o que é um aguilhão, vamos ler tudo que a Bíblia fala sobre o personagem de hoje. Tudo, absolutamente tudo que a Bíblia fala sobre o personagem de hoje. Está contido em 2 versículos. Tudo que tem sobre o personagem bíblico de hoje está em Juízes, no capítulo 3, versículo 31, e Juízes, no capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz no versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. E agora, Juízes 5, 6. Olha o que ele fala. Juízes 5, 6. Está na página 777 da Bíblia Robert Murray McCheyne, quem tem. Quem não tem é Juízes 5, 6 e o outro está na página 768. Eu esqueci de falar a página antes. Mas eu acredito que vocês já abriram, né? Vocês são ótimos de Bíblia. Glória a Deus por isso. 5, 6 diz: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Então aqui na Bíblia, nesses 2 versículos, nós temos toda a história de Sangar. Aí você me diz, nossa, mas o que nós podemos aprender com apenas 2 versículos? Meu amigo, minha amiga, a Bíblia de Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é uma torneira inesgotável. Nunca para de jorrar água dessa torneira, ok? É uma torneira de águas infinitas do céu, direto do céu. Olha, a primeira passagem nós lemos que os filisteus, eles são citados pela primeira vez na Bíblia como um inimigo do povo de Deus. E já começa citando que eles são derrotados nesta batalha. Vocês sabem, existem guerra e existem batalhas. Nessa batalha eles foram derrotados. Depois quando o povo de Deus errou, os filisteus triunfavam. Aí o povo de Deus se humilhava. Aí Deus enviava alguém para libertar. Nesse caso ele enviou Sangar. Olha que bênção, glória a Deus por isso. Estes são os mesmos filisteus que depois Davi derrota um dos seus gigantes, o Golias. Vocês conhecem muito bem a história. Mas o mais interessante e inusitado é o modo que nessa batalha eles são derrotados. Como? Com um único aguilhão. Um aguilhão com um homem. Um único homem derrotou 600 outros homens. Imagina, se Deus não tivesse com ele, ele não iria conseguir jamais fazer essa proeza, né? Ele só conseguiu porque Deus era com ele. Foi Deus que garantiu a vitória para ele. O aguilhão não era um objeto comum de se usar numa guerra. Não era.
eu vou para a guerra com o quê? Com um aguilhão. Não, eles não utilizavam um aguilhão como instrumento de guerra. Só que naquela época, algumas pessoas dizem, eles não tinham espadas. Foi quase um pouquinho na mesma época de Gideão. Só que naquela época eles não tinham espadas, eles não tinham muitos equipamentos de guerra. Tudo que ele tinha ali para ele ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tudo que ele tinha nas mãos, era um aguilhão. O aguilhão não era um objeto comum de ser utilizado numa guerra. Porque normalmente você sabe, as pessoas vão para a guerra com armas de guerra. Mas ele deixou ser guiado pelo Espírito de Deus, que o fez derrotar aqueles inimigos. Se Deus não fosse com ele, eu já disse, ele não iria conseguir a vitória. Por meio deste homem e de sua simples ferramenta de trabalho, houve paz, novamente, em Israel. Olha que bênção, né? Juniores, muitas foram as ocasiões em que Deus utilizou ferramentas inesperadas para realizar grandes milagres. Porque para ele, para o nosso Deus, nada é impossível. Quando nós nos deixamos ser usados pelo poder do Senhor nosso Deus, não importa se o que temos nas nossas mãos é uma simples ferramenta, ele pode fazer coisas grandiosas através da nossa simplicidade. Glória a Deus por isso. Sangar, ele usou a ferramenta que ele conhecia e sabia usar. E através da sua coragem e ousadia, ele fez a diferença na sua época e se tornou um grande juiz em Israel. Com certeza ele também virou um grande exemplo, né? Davi, muitos tempos depois, ele fez o mesmo. E Davi, ele veio depois de Sangar. Então, provavelmente, Davi, ele ouvia contar essas histórias. Ele ouvia falar de Sangar, ele ouvia falar de Sansão, ele ouvia falar do que o poder do Espírito Santo de Deus fazia na vida daqueles que crescem. E foi aí, com a sua coragem, da mesma forma que Sangar, Davi, ele derrotou aquele gigante. Glória a Deus por isso. Olha, talvez você se ache pequeno demais, ou jovem demais para fazer algo para Deus, né? Ah, eu sou só um junior. Mas decida ser você mesmo e permita que o Senhor utilize as ferramentas que você, caro junior, tem nas suas mãos. Você poderá experimentar o que o Senhor pode fazer através da sua vida. Através de quem é você? Juniores, agora eu vou fazer um desafio, tá? Vocês estão preparados? Vou fazer um desafio para vocês. Na Bíblia, muitas pessoas tinham coisas simples em suas mãos. E através dessa simplicidade, Deus fez grandes proezas. Porque para Deus não existe nada impossível. Vou mostrar algumas imagens agora e eu quero que vocês me dizem qual história bíblica que é, tá? Você vai ver que é coisas comuns que eles tinham nas suas mãos. Vamos lá. O primeiro aqui, objeto, olha. O que é isso aí? Qual é essa história bíblica? Hein? Acertaram já? Tá bem fácil, né? Moisés, ele tinha um cajado na sua mão. E através do cajado que ele tinha na mão dele, que representava o poder, a autoridade que Deus concedeu sobre a vida dele, para operar milagres, prodígios, ele fez um milagre extraordinário. E você? Você também. Deus, ele te dá poder e autoridade dos altos céus através do Espírito Santo. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Não é que você vai sair por aí pisando serpentes e escorpiões. Você vai para um zoológico fazer isso. Misericórdia, não. Mas eu quero dizer que Deus, ele te dá poder sobre espíritos demoníacos. Ele te dá poder para você orar e repreender no nome de Jesus Cristo e enfermidades irem embora da vida daquelas pessoas que estão enfermas. Então nós temos o outro exemplo de uma história bíblica. Qual é essa passagem bíblica aqui? Vocês sabem? Vocês estão se lembrando? O que aconteceu? Um discípulo, ele precisava pagar alguma coisa. Lembram? Pois é, Pedro, Jesus, ele falou, vai pescar. E quando ele pescou, ele estava precisando de dinheiro,
Lá dentro da boca de um peixe tinha uma moedinha. Olha que benção. Aí você, Abraão, tô precisando de dinheiro, é para mim sair pescando por aí? Não, não é isso. É que Deus, ele pode prover. Deus, ele é um Deus da provisão. Abraão, eu não tenho como pregar, eu não tenho como falar de Jesus, eu não tenho, não sei, alguma desculpa que você dá para fazer algo para Deus. Mas Deus, ele é o Deus que pode fazer aquilo que não é possível se tornar possível na sua vida hoje. Você tem que crer nisso. Glória a Deus. Vamos lá para a próxima aqui, ó. Qual passagem bíblica é essa? Hein? O jovenzinho fazendo o seu lanchinho. Pois é, 5 pães e 2 peixinhos, né? A Bíblia ela narra que tinha um jovem que levava 5 pães e 2 peixinhos e Jesus transformou essa pequena refeição em uma alimentação para a multidão. Olha que bênção, né? Muito interessante. Aí nós temos aqui um outro exemplo muito famoso, que eu já até citei, o personagem. Uma harpa. O que é uma harpa, né? Uma harpa. Sabem de quem, né? Davi, enquanto ele louvava a Deus, os espíritos demoníacos da vida de Saul, eles eram repreendidos. Olha que bênção, que maravilha, glória a Deus por isso. Nós temos aqui outro exemplo do mesmo personagem. Será que é do mesmo personagem? É claro que é, né? Davi enfrentando Golias, eu já citei esse daqui. E agora, esse daqui é mais difícil, hein? Será que você sabe desse aqui, ó? Em momentos difíceis, é comum a incredulidade se apoderar do pensamento do crente, fazendo duvidar do poder de Deus. A dúvida é contra a fé, é contra a confiança. E de quem será que nós estamos falando aqui? Ó? Temos água barrenta, hein? Naamã, claro, Naamã, ele, por exemplo, precisava do milagre, ele precisava da cura. E ele não conseguia crer que alguns mergulhos no Rio Jordão poderia trazer de volta a ele a cura, a saúde. E assim muitas vezes conosco também, não é? Muitas vezes nós desprezamos a forma simples que Deus usa para nos abençoar. Entretanto, nas mãos do nosso Deus, a mais simples ferramenta pode trazer a solução para grandes problemas. Então, você tem que crer, Júnior. E aí, quantos vocês acertaram aí do nosso desafio? Vocês acertaram bastante? Eu espero que sim, hein? Eu espero que vocês tenham acertado todas. Vocês são muito inteligentes para a glória de Deus. Tão inteligentes que sempre memorizam o versículo do dia. Vamos agora para o nosso momento, versículos do dia. Quem será que memorizou hoje? Muito bom, glória a Deus. Aí, ó, memorizou, que bênção. Tá deixando ser utilizado por Deus, né? Uma ferramenta simples nas mãos de Deus fazendo proezas. Citando o versículo do dia de hoje, que é: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1, 27. Que versículo abençoado, não é mesmo? É comum nós acharmos que nós não podemos ser usados por Deus. É muito comum. Pois o que temos em nossas mãos não se parece em nada com aquilo que vemos nas mãos de grandes homens e mulheres de Deus. Mas Deus, ele não vê como homem, ele vê aquilo que está lá no coração. Ele enxerga além das nossas limitações. O Senhor, ele ama nos surpreender. E ele usa muitas vezes de métodos inusitados e de pessoas simples para mostrar que não há limites para o seu poder. Com aquilo que ele te deu, juniores, faça a diferença na sua geração. Deus nos deu o bem mais precioso que ele tem. Esse é o maior bem que você tem nas suas mãos. Ele te deu quem? Aqui eu tenho uma figurinha aqui. Não ficou muito legal, mas é isso que ele tem para te oferecer. É Jesus Cristo,
o Filho de Deus. E ele se entregou para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse se oferecido em sacrifício pelo seu pecado, nós não teríamos a vida eterna, nós não teríamos paz com Deus. Mas Deus, ele usou algo que todos nós desprezamos. Ele usou a vergonha da cruz. Ele foi pendurado numa cruz. Jesus, ele foi pendurado numa cruz. E ele foi pendurado sem roupas. Ele estava sem roupas lá na cruz. Ele estava todo machucado. Ele estava irreconhecível de tantos machucados que ele tinha. As pessoas fechavam o olho e não queriam ver, de tão horrível que ele estava. Ele ainda estava com a coroa de espinhos na cabeça. Ele estava todo chicoteado, as costas dele com vergalhões, com machucados. Dava até para contar os ossos dele. Dava para contar os ossos dele. Olha que horror. Ele foi cuspido. Olha que tristeza. Ele foi maltratado. E eles ainda pregaram as mãos e os pés dele na cruz do Calvário. Ele usou todo este sofrimento para nos dar a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Glória a Deus por isso. Nós temos que nos alegrar com a alegria da salvação. Jesus, ele veio como um bebê. E o primeiro quarto dele, a primeira cama dele foi uma manjedoura, simbolizando que ele se entregaria por pessoas más, pessoas que têm cabeça fora daquilo que foi criado para ser, Porque gente, é inconcebível como o ser humano ele tem um coração mau de fazer isso com aquele que o criou, Muito mal. Mas Deus, ele faz aquilo que para nós é impossível, que é a salvação. E ele fez tudo por nós. E ele te concede isso, Júnior. E de graça. Basta você crer, você tem que crer. Assim como Naamã, você precisa acreditar que os seus pecados foram perdoados na cruz de Jesus Cristo. Que os seus pecados, eles foram apagados. Que Jesus, ele não permaneceu morto, mas ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Porque ele ressuscitou. Além de perdoar os nossos pecados, ele nos dá muitos outros presentes. Ele nos concede o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E através do Espírito Santo de Deus, nós também podemos fazer proeza. Você, hoje, pode começar fazendo a diferença, agradecendo e louvando a Deus. Hoje você, Júnior, tem muitas armas. Uma das maiores armas que você tem é a fé. É você crer no nome de Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus, o seu coração ele se alegra e você é apto para receber o Espírito Santo. Então você pede o Espírito Santo e o Espírito Santo vem sobre a sua vida. E quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é alegre. E quem é alegre faz o quê? Louva. E a arma do louvor é muito grande também. Porque foi com as armas do louvor que grandes homens de Deus fizeram a diferença. Olha só, todo mundo pode cantar, Então, todo mundo pode louvar a Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva o nome do Senhor. Então, olha, a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão, um grande terremoto ele veio e abriu todas as portas da cadeia. Juniores, use apenas aquilo que Deus te concede. Não tente inventar moda, não tente criar novas coisas, porque não existem. Se alguém falar, eu tenho a nova novidade aqui, esquece. A única novidade que existe, a única boa notícia que existe é Jesus Cristo. E Ele nos oferece através da Bíblia Sagrada. Ele nos oferece gratuitamente através da Bíblia. E a Bíblia nos ensina, é através da oração, é através do jejum, é através de Jesus Cristo, do relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que nós temos a vida eterna. É fazendo aquilo que vocês estão fazendo nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus, que você
tem mais comunhão com Deus, você utiliza da sua fé, porque vocês precisam de fé para acordar cedo, para ouvir a palavra de Deus. Mas vocês também precisam de fé para colocar em prática aquilo que vocês estão ouvindo. Porque não adianta vocês só ouvir falar que tem que obedecer e não obedecer. Ouvir falar que tem que se arrepender e não se arrepender. Juniores, Deus te deu muitas ferramentas, muitas armas. Não é para sair matando filisteus por aí, tá? Não é para você sair matando inimigos. Aqueles juízes naquela época, eles eram a polícia daquela época, vamos colocar assim. Eles eram pessoas escolhidas por Deus para trazer juízo para aquelas pessoas extremamente malignas. Eram pessoas que matavam crianças, pessoas que faziam coisas horríveis e matavam crianças para demônios. Eles matavam seus próprios filhos oferecendo em sacrifício a demônios. Olha que horror. Olha, não é para você fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas a nossa luta hoje, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo. Aquilo que foi escrito lá no livro de Juízes é para o nosso aprendizado. É para nós aprendermos sobre como nós devemos proceder com os nossos inimigos. E qual é o nosso maior inimigo? É o pecado. É o pecado. E a nossa maior arma para nós apagarmos os dardos inflamados do diabo é a nossa fé. Ok? Então você também pode começar usando as ferramentas que Deus te dá hoje para louvar o nome dele. Ofertando na casa do Senhor com alegria, não com tristeza. Aqui embaixo está aparecendo os meios digitais para você estar ofertando. Você pode usar o Pix, o PicPay, a conta bancária ou trazer no culto hoje à noite, tá bom? Mas não deixe de ofertar. Também participe do nosso voto para nós comprarmos o espaço que nós estamos na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, tá? Participa. Seja um dos 1000 valentes que vai ajudar nessa obra. Para a glória de Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh!
de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Juniores, nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Que bênção, né? Grandes lições nós aprendemos aqui. Que você tenha feito a sua lição, que você tenha, ofertado a Deus com alegria na casa do Senhor, tá? Olha só, para finalizar, eu gostaria de falar sobre o seu coração. Aquilo que você tem mais de precioso é você confessar os seus pecados. É você confessar os seus erros diante de Deus. É você se arrepender e deixar os seus atos antigos. É você falar assim: Espírito Santo, venha sobre a minha vida e apague os meus pecados. Mas não somente apaga meus pecados, mas mude o meu coração. Transforma a minha vida. Faz como Davi. Davi, ele falou assim, renova dentro de mim um espírito reto. Não se afasta com o seu espírito da minha vida, mas permaneça comigo, né? Jesus, ele diz que aqueles que batem, se abrem. Aqueles que buscam, encontram. Então, se você buscar, se você bater, se você orar, se você se arrepender, o Senhor, ele virá sobre a sua vida, tá? Creia nisso, que Deus, ele vai sim operar uma grande mudança na sociedade através da sua vida, para a glória de Deus. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, nós te louvamos pelo momento que nós passamos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Criador. Nós fomos criados para a tua glória. Que o Senhor, Pai, jogue por terra em nome de Jesus Cristo toda barreira na vida desses juniores abençoados. Que o Senhor, Pai, venha com teu fogo, está inflamando os seus corações para estarem cumprindo o seu querer, Pai, a tua vontade na vida deles. Que o teu nome somente seja glorificado na vida deles. Abençoe seus familiares. Cure, Senhor, aqueles que estão enfermos. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma bênção. Transforma os que precisam de transformação. Mas principalmente, Senhor, traga salvação. Que o teu nome, Senhor, faça com que o perdão dos pecados venha sobre essas vidas. E que eles um dia possam ir morar no Senhor, no céu. Com o Senhor no céu. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima. Tchau, um grande beijo. Até a próxima.